quando ele esteve aqui. Andou entre os homens, ouviu seus problemas, atendeu às suas necessidades. Quando ele esteve aqui, libertou escravos, curou doentes, transformou vidas. Quando ele esteve aqui, nos ensinou sobre o amor, mostrou o caminho e nos deu uma direção. Quando ele esteve aqui, trouxe ao mundo um sentido e nos fez dignos outra vez. Quando ele esteve aqui, um novo capítulo da história se escreveu. Rasgou-se a página da morte eterna e iniciou-se a jornada da esperança. Hoje, ele nos convida a sermos luz na escuridão, a sermos sal em um mundo sem sabor, a trazermos cor para uma vida cinza. Hoje ele nos convida a mostrarmos que ainda há uma esperança, pois ele é a esperança. Campanha de Missões Estaduais 2020. Jesus, esperança que transforma. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue
Amados irmãos e amigos, quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor e também com um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, que diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que você se santifique e que você se conserve íntegro e irrepreensível para quando Jesus, nosso Senhor, voltar. Que Deus o abençoe. Quero passar agora alguns avisos e considerações. Em cumprimento ao decreto municipal, o templo da Igreja Batista Mandacaru está fechado para realização de cultos e outras atividades até o dia 13 de dezembro. Nós vivemos um tempo difícil. A Covid-19, essa doença que nos assola, não está só. Junto com ela, temos a pandemia na saúde, educação, na economia. O número de pessoas desempregadas e desassistidas é muito grande. E a igreja precisa estar atenta às necessidades daqueles que estão ao nosso redor e não medir esforços para atender as pessoas menos favorecidas, principalmente as que fazem parte da nossa comunidade. Também é tempo de esperança. Brevemente, teremos as vacinas e assim que se iniciar a aplicação na população, a pandemia da Covid-19 será minimizada e de forma gradual e pela graça de Deus teremos um novo tempo. Um novo tempo de comunhão presencial, louvor e gratidão a Deus. Nunca estivemos tão distantes fisicamente uns dos outros, porém estamos pertos no coração. Também haverá uma melhora na saúde, na educação, na economia, na geração de emprego, e certamente isso nos trará tranquilidade e paz social. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 6, verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Portanto, meus irmãos, sirvamos ao Senhor e uns aos outros. Uma das coisas que podemos fazer constantemente é continuar em oração. Oremos pelos profissionais da saúde. Muitos irmãos próximos a nós carecem que os sustentemos em oração. Eles precisam de ânimo, energia, coragem, determinação para continuar combatendo a Covid-19. Oremos também pelos irmãos e pessoas próximas que estão enfermos, seja pela Covid-19 ou por outra enfermidade, que estão internados ou não, para que Deus os ajude a se recuperar. Oremos também pelas famílias que perderam seus entes queridos. Oremos pelos pesquisadores, cientistas que produziram as vacinas, com gratidão a Deus pela disponibilidade e capacidade que eles têm para realizar esse trabalho. Oremos pelas demais pessoas que trabalham em outras atividades essenciais, como segurança pública, farmácia, laboratórios, coleta de lixo, transportes, supermercados e outros. A Igreja Batista Mandacaru continua viva e atuante, apesar das limitações que temos no momento. O Conselho Administrativo retomou o processo de sucessão pastoral. O processo da construção dos templos está em andamento. E brevemente teremos uma assembleia que já foi convocada pelo presidente, nosso irmão Daniel, e que foi adiada por causa do decreto municipal. Quero lembrá-los que quando iniciou a pandemia, nós fizemos uma série de estudos com o título A Vitória é Certa. Vislumbramos agora que ela se aproxima. A vitória é certa. Como diz em Romanos, capítulo 8, verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus te abençoe.
Deus nos abençoe nesse tempo de pandemia. Deus nos livre da Covid-19. Daremos início agora ao culto. Peço que você baixe a sua cabeça, coloque-se em atitude de oração e ore comigo. Invocamos a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, nos lares das pessoas que participam deste culto. Invocamos a Tua presença, ó Altíssimo, neste momento de culto. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Tu és o Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Não há Deus igual a Ti. Tu és o Criador e o sustentador do universo. Somente o Senhor conhece o profundo e o escondido dos nossos corações, sabe das nossas angústias e aflições. Nós nos reunimos em nossos lares para glorificar e santificar o Teu precioso nome. Buscamos a Tua face, buscamos o Teu socorro, o Teu favor e clamamos em nome de Jesus pelos profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Irmãos e irmãs, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, atendentes, pessoal da limpeza e outros servidores dos hospitais, clínicas, laboratórios, motoristas de ambulâncias, socorristas, bombeiros, profissionais da segurança pública e profissionais de outros segmentos essenciais à manutenção da vida. A todos, ó Deus, estende a Tua mão, fortalece, anima, protege, dá sabedoria. Sê com todos aqueles que estão internados por causa da Covid-19, e irmãos que estão em tratamento de saúde, ó Deus, estende a Tua mão e restaura para a Tua glória e Teu louvor. Oramos pela igreja, pelos irmãos salvos em Cristo Jesus, espalhados pela face da terra, pelos que estão próximos de nós, que pedem por proteção contra a Covid-19 e outros males. Agradecemos a Deus por aqueles que se dedicam no preparo da vacina para combater a pandemia, pelas vacinas em fase final de teste, que nos trazem alento, esperança, mas a nossa esperança está no Senhor. Pedimos pela sucessão pastoral, dá-nos um pastor segundo o seu coração, que nos apacente com sabedoria e inteligência. Oramos também pela construção do templo, pedimos sabedoria que vem do alto e que não faltem os recursos humanos e materiais para início e conclusão da obra. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, ainda que seja de forma imperfeita, mas olha, Senhor Deus, para o desejo do nosso coração, que é de cultuar e engrandecer o Teu santo nome. Ouve a nossa oração. A Tua palavra diz, ó, Tu que ouves a oração, a Ti virão todos os homens. Nós também temos a certeza de que, quando pedimos, sabemos que nós somos imperfeitos e que precisamos da Tua graça e precisamos da Tua misericórdia. Por isso, carecemos que o Teu Santo Espírito interceda por nós, com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual é a vontade do Pai. E na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e sempre faz muito mais do que nós pedimos, desde já agradecemos por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor fará, e fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 8, vamos ler os versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expusestes nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém e amém.
Para a nossa breve meditação, peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler os versos 31 e do 35 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, neste momento pedimos a direção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Dá-nos, ó Deus, sabedoria que vem do alto e nos conduz agora nesse tempo dessa breve meditação. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através da minha vida e da vida dos meus irmãos que participam deste culto. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, no domingo passado nós meditamos no Salmo 27. O verso 1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Na oportunidade eu disse que ter medo é algo natural, depois do pecado do Jardim do Éden. Que nós todos, em algum momento da vida, já tivemos ou teremos medo diante do perigo. Perigo físico, perigo de perder a vida. Também diante do perigo que envolve a nossa vida moral, como a maledicência, o falso testemunho. Também temos problemas com relação às nossas finanças e com dificuldade de honrar os nossos compromissos, e isso nos causa vergonha. Às vezes algum problema de família que nos desonra e tantos outros perigos que nos rondam. Isso porque a vida e o bom nome são os nossos bens maiores. Eu disse também que diante de perigo nós podemos fugir, paralisar ou congelar, desfalecer ou desmaiar, que é o que nos informa a psicologia. O perigo, ele gera ansiedade. Todos nós temos ansiedade, também depois do Jardim do Éden, que é uma das respostas ao medo. E diante do perigo, da pandemia que nós enfrentamos, da Covid-19, nós fugimos das aglomerações, nos acautelamos, ficamos em casa, choramos pela doença ou pela morte de outros que estão próximos ou não. Lamentamos, ficamos assustados com o número crescente de pessoas infeccionadas, porque a vida é o bem maior. Diante do perigo, a precaução, o cuidado, a prudência. Eu disse que levou Davi a fugir dos seus inimigos, porque o bem maior era a sua vida, o seu bom nome. Porém, a certeza que ele tinha no coração é que Deus era a sua luz, sua salvação, sua fortaleza, sua rocha ou sua força. E por isso ele disse que não tinha medo. Isso fica claro quando nós vimos no Salmo 23, verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Meus irmãos, a Bíblia diz que o poder de Deus é tão grande
que foi através da palavra que ele criou o universo. Nos lembramos do Gênesis, da palavra que está lá em Gênesis, que disse: Deus, haja luz e houve luz. Há um outro acontecimento, entre tantos, que relata o poder e a proteção de Deus, que está em 2 Reis, no capítulo 6, verso 15 a 17. Diz a palavra que quando a Síria cercou a cidade com tropas e cavalos, o moço, o servo de Eliseu, do profeta Eliseu, demonstrou preocupação e medo ao dizer: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu diz ao moço: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu ora ao Senhor e pede: Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Portanto, meus irmãos, o exército do Senhor estava ali. Quero incentivar você que pode estar com muito medo a ler esse rico texto da palavra de Deus, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 6. O texto de Romanos que lemos, para aqueles que receberam a Cristo como Salvador e Senhor, diz que: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda que nada nos separará do amor de Cristo, e que em Cristo nós somos mais que vencedores. Para o homem, o maior perigo é a morte. O desconhecido traz ansiedade. Porém, Jesus venceu a morte e ressurgiu dos mortos. Aqueles que nele creem, com ele morreram e com ele viverão. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versos 4, 5 e 8. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Portanto, sejamos precavidos, cuidadosos, prudentes diante do perigo, principalmente da Covid-19. Usemos máscara, álcool ao gel, distanciamento, lavar as mãos com frequência, ficar em casa. Porém, a nossa confiança e a nossa certeza é de que a vida abundante e vida externa está fundamentada e consolidada em Cristo. Essa nossa certeza é de que se Deus é por nós, e nada será contra nós. Que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso não tememos. Como diz o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meu irmão, Deus é com você. Você que ama e vive para Cristo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita, como diz o Salmo 121, verso 5. Não tenha medo. Confie no Senhor. Deus o abençoe. Amém e amém. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, a ceia é um memorial. Não há nada de sobrenatural aqui. O sobrenatural é o que aconteceu na sua vida, no dia em que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. Vamos participar desse momento com alegria. E sabendo que um dia Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida abundante e vida eterna. Oremos agora. Baixe sua cabeça, ore comigo. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor porque o Senhor enviou seu Filho com a missão de resgatar e salvar o homem. Ele se fez um de nós, ele sofreu, ele foi obediente e morreu na cruz do Calvário. E derramou o seu sangue em nosso favor e se tornou o autor e consumador da fé. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que é crente, que é batizado, membro de uma igreja evangélica, que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você é convidado a participar conosco deste momento da celebração da ceia do Senhor. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos juntos. Tomou também Jesus o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos juntos. Acabamos de anunciar a morte de Jesus após comermos o pão e tomarmos do cálice. Anunciamos a morte de Jesus até que ele volte. Louvamos o nome do Senhor por tão grande bênção, por tão grande sacrifício que Jesus fez em nosso favor. Vamos orar mais uma vez e em seguida eu vou impetrar a bênção apostólica e estamos chegando ao final deste culto. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por podermos participar deste momento, um momento ímpar nas nossas vidas. Estamos distantes uns dos outros, mas em cada um em seu lar participa desse momento de celebração da ceia do Senhor. Acabamos de comer o pão e tomar o cálice e anunciar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia do Deus Filho e as ternas consolações do Deus Espírito Santo seja com todos os membros e amigos da Igreja Batista Mandacaru e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.
Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus te livre da Covid-19. Uma semana abençoada debaixo da graça e da proteção do Senhor. Amém e amém. Teu